Olá, queridos amigos e amados irmãos que têm acompanhado aqui os estudos no canal. Nós estamos em uma sequência sobre os eventos finais. No último estudo eu falei sobre a sacudidura e nós vamos ver aqui que dentro do estudo da sacudidura, o mesmo período ao qual nós estamos vivendo, não só está acontecendo a sacudidura, mas também Deus está promovendo o revivamento e a reforma, a santificação, a transformação da vida. E dentro desse processo, mesmo nesse período de sacudidura, inclusive esse processo de revivamento e reforma e santificação vai distinguir, vai separar aqueles que realmente estão buscando a transformação do caráter, o batismo do Espírito Santo, vai separar daqueles que não querem nada com Deus. Então nós vamos perceber que esse período da sacudidura é um período tremendo. Ao mesmo tempo está acontecendo a transformação da vida daqueles que estão buscando a Deus de verdade. Nós vamos continuar estudando. Eu quero chamar você agora, convidar você para orar junto comigo. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta. Pedimos que o Espírito Santo dirija a nossa mente e as nossas palavras. Seja o Senhor falando e não eu, e que essa mensagem alcance o máximo de pessoas possível. Prepara-nos para a vinda de Jesus. E é em nome dele, de Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Muito bem, pessoal. Nós vamos continuar aqui, tá bom? Nessa sequência. Como vocês podem perceber aqui, ó, nós fizemos esse estudo, né? Até agora. A sacudidura é interessante. Ela tem 3 fases centrais, assim, né? Existem mais fases, mais detalhes dentro do período da sacudidura, mas podemos resumir em 3 períodos, em 3 fases fortes, desde 1844, ok? A partir dessa data em diante, nós entramos no período da sacudidura e ela acontece em 3 momentos, em 3 fases, melhor, e essas fases ainda estão acontecendo. Nós estamos vivendo a primeira e a segunda fase ainda. Nós vamos entrar na terceira, que é o decreto dominical. Dentro das profecias, dentro do Apocalipse, nós sabemos que o sábado dos 10 mandamentos será mudado para o domingo, mas essa mudança não foi autorizada por Deus, mas pelo homem. E isso será algo muito ofensivo para Deus quando esse decreto dominical for promulgado, ok? E aqui realmente será um período de grande sacudidura. É a última fase, é para purificar a igreja, como nós já lemos em versos de Ellen White no Espírito e Profecia. Muito bem, aí nós vamos agora trabalhar esse momento aqui. Vocês podem perceber aqui no gráfico que esses 2 momentos estão acontecendo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que está acontecendo a sacudidura, Deus também está preparando o puro grão, ou seja, purificando aqueles que desejam realmente revelar o caráter de Jesus Cristo. O revivamento e a reforma, o que será isso? Bom, nós vamos ver aqui os primeiros versos. O primeiro verso está em Isaías. Eu quero convidar você a ler o verso que está em Isaías 1, verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Até o verso 20, né? Então nós podemos perceber que os versos são claros, diretos, objetivos, e realmente Deus chama as pessoas a ter uma transformação de vida, ou seja, Deus quer operar em cada ser humano uma transformação de vida. E logo no verso 16, como vocês podem perceber, Deus fala: lavai-vos, purificai-vos, tirai toda a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Cessar de fazer o mal, diz as Escrituras. Então Deus ele está chamando o seu povo a cessar de fazer o mal, ou seja, a estar mais próximo dele. Quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado ficaremos.
Como vocês podem perceber aqui, tem mais versos aqui em Tessalonicenses, Hebreus também. Eu queria ler esse verso de Hebreus, tá bom? Tessalonicenses é um verso tremendo, vocês podem ler. Não vou conseguir ler todos os versos aqui para vocês, para não ficar muito longo, mas aí está os versos, vocês podem ler com calma, tá bom? Dando pausa no vídeo e estudando os versos devagar, tá bom? Hebreus capítulo 12, verso 14. Esse é um verso mais conhecido sobre a santificação. Olha só o quão é necessário e importante a santificação. Vamos dar uma olhada? Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é necessário estarmos em paz com as pessoas e o que mais? E temos a santificação. A santificação é a obediência à lei de Deus. E nesse processo da obediência à lei de Deus, muitas coisas estão envolvidas. A nossa vida está completamente envolvida e deve ser completamente transformada. Então vamos se aprofundar mais um pouquinho e ver mais sobre a santificação. Outros versos fundamentais e importantes para esse tema está em Joel, tá bom? Temos aqui Joel capítulo 2, o verso 1, verso 15 a 17, verso 12 e 13, tá bom? Eu vou avançar aqui mais um pouco e nós vamos ler alguns versos que estão aqui no espírito de profecia. Vamos dar uma olhada? Ok, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, o primeiro texto é esse aqui. Um revamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Guardem isso. Para obter a bênção de Deus é necessário haver diligente esforço. Então, que bênção é essa que Deus quer nos dar? Guardem isso. Não porque Deus não esteja disposto a otorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Então, não é porque Deus não quer dar a bênção, é porque a gente não está preparado para receber. Então, precisamos nos preparar com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, para receber essa bênção. Nós vamos entender. Nosso Pai celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Olha que interessante. Qual será a bênção de Deus? Exatamente, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior bênção que Deus quer nos conceder neste momento. A bênção de ter o Espírito Santo habitando em nós, transformando a nossa vida, transformando o nosso caráter, fazendo com que Jesus habite em nós. O Espírito Santo é fundamental. Precisamos desesperadamente do Espírito. E para isso precisamos buscar com diligente esforço, porque Deus quer nos dar essa bênção tremenda. A pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade triuna, habitando em nós, transformará a nossa vida. Na continuação do texto nos diz: cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Então, para receber o Espírito Santo, a bênção de Deus, é necessário nós cumprirmos as condições estipuladas por Deus. Então, é necessário cumprir essas condições. Quais são elas? Estão aqui descritas: confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração. Então, é necessário confessarmos os nossos pecados a Deus, nos humilharmos diante do Senhor e reconhecermos que somos miseráveis, pobres, cegos e nu. Ou seja, precisamos da transformação do caráter e precisamos da justiça de Jesus Cristo e precisamos da santificação, que também faz parte da justiça de Jesus. Então, olha que interessante, e devemos nos arrepender. Se arrepender significa não voltar a cometer novamente. Se arrepender significa abandonar aquilo que você sabe que está te levando ao pecado. Se arrepender é dar meia volta completamente, uma volta completa. Não ir mais por aquele caminho, mas ir por outro caminho. O arrependimento é o abandono, é ter uma nova vida.
Então, precisamos nos arrepender e tomar atitudes para que aquilo que nós fizemos de errado não venhamos fazer de novo. Então, isso está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. Avançando um pouco mais, vamos ver aqui. Precisa haver um revivamento e uma reforma sobre a ministração do Espírito Santo. Revivamento e reforma são duas coisas diversas. Revivamento significa a renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o revivamento do Espírito. Revivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada. No realizá-la, preciso fundir-se. As duas coisas devem estar juntas, como os dois remos da canoa. Precisamos remar de maneira igual. Enquanto está acontecendo o revivamento, tem que acontecer a reforma. Então, o revivamento significa a renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Precisamos realmente buscar mais das Escrituras. Precisamos orar mais, fortalecer, buscar mais uma vida espiritual, uma vida conectada com Deus, uma ressurreição da morte espiritual. Uma coisa importante que a reforma é uma reorganização, uma mudança nas ideias, teorias, hábitos e práticas. Ou seja, é algo bem... uma mudança no meu estilo de vida, por completo. Minhas ideias, meus pensamentos, meus hábitos, minhas práticas devem ser completamente mudadas. Devo criar hábitos novos, saudáveis, práticas agradáveis a Deus. Temos que mudar a ideia, a maneira de pensar, pensamentos mais bíblicos, corretos, pensamentos que possam me ajudar a ter práticas e hábitos novos também. Então, isso tem que acontecer junto. O avivamento espiritual e a mudança de vida. Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos avançar aqui. Ellen White, ela diz: a fim de preparar um povo para estar em pé diante de Deus, deveria realizar-se uma grande obra de reforma. Deus viu que muitos dentre seu povo professo não estavam edificados para a eternidade, e em sua misericórdia estava prestes a enviar uma mensagem de advertência a fim de despertá-los de seu torpor e levá-los a preparar-se para a vinda de Jesus. Essa advertência temos-la em Apocalipse 14. No livro de Apocalipse 14, nós vamos estudar um dia separado só sobre Apocalipse 14. Mas Apocalipse 14 nos diz sobre o selamento dos 144 mil. E vemos que os 144 mil, eles têm o selo de Deus, ele tem a marca de Deus, ele tem o caráter de Jesus. O caráter de Jesus e o caráter do Pai. Cheios do Espírito Santo. Eles também têm o caráter do Espírito. E nós podemos perceber que eles guardaram a lei de Deus. E nós precisamos buscar esse caráter que os 144 mil terão. Outra coisa importante, eles darão a mensagem, as 3 mensagens angélicas. Eles são pregadores, eles são pessoas envolvidas na pregação e salvação de almas. São pessoas que dedicaram a vida para salvar almas. E são pessoas que vivem em contrição e arrependimento. Por mais que estão ainda agora nesse processo, buscando uma transformação de vida, eles vão alcançar essa transformação. Eles vão realmente chegar onde Deus quer. Então, precisamos pedir a Deus para fazer parte dos 144 mil. Ellen White disse que devemos orar para fazer parte desse grupo. Mas algo interessante, eles terão uma missão muito grande, que é passar pelo período das 7 pragas. Muitas pessoas irão falecer antes, muitos dos servos de Deus irão descansar. Apocalipse 14, verso 13. Muitos descansarão, muitos irão descansar no pó da terra. Mas Deus terá um grupo que irá passar por esse momento mais difícil. Muitos serão salvos. A Bíblia diz que será uma grande multidão no final das contas. No final, será uma grande multidão. Mas também a Bíblia diz que os 144 mil eles vão passar por uma fase bem delicada. Bom, o que precisamos entender precisamos do caráter dele, tá bom? O caráter dos 144 mil. Vamos avançar mais um pouquinho? Ellen White, ela diz: a igreja precisa despertar para a ação. O Espírito de Deus nunca poderá vir enquanto ela, a igreja, não preparar o caminho. Deve haver diligente exame do coração de cada membro, de cada pessoa. Deve haver a oração unida e perseverante e o reclamar pela fé,
As promessas de Deus, devemos reclamar pela fé as promessas de Deus. Deve haver não o cobrir o corpo de saco, a semelhança da antiguidade, mas profunda humilhação de alma, uma profunda humilhação de alma. Não temos a mínima razão para congratulação e exaltação própria. Ou seja, não é um momento para comemorar, não é um momento para estarmos nos congratulando e tendo exaltação própria. Jamais. Devemos agora ser contrito, ser humildes, simples e rogar a Deus em oração com muita contrição e humildade. Devemos ir diante de Deus realmente de maneira bem simples, bem humilde, reconhecendo que precisamos ser transformados e pedir ao Deus, nosso Criador e amoroso Pai, que transforme a nossa mente e a nossa vida. Nós estamos percebendo que a mensagem de Deus é uma mensagem para a nossa igreja. Nós precisamos dessa transformação. Nós somos o povo de Deus que Deus escolheu para revelar o seu caráter agora nesses últimos dias. E Deus está transformando, purificando a sua igreja. E é um processo doloroso. Muitos não irão suportar porque estão apegados às coisas do mundo. Nós não podemos, não devemos nos apegar às coisas desse mundo. Devemos nos afastar do pecado. Como Isaías nos diz, cessar de fazer o mal. Precisamos buscar a purificação que é operada pelo Espírito Santo. E para isso precisamos orar, estudar a Bíblia, estudar o Espírito de profecia e rogar a Deus para viver o que estamos estudando. Exatamente, irmãos, precisamos fazer mudanças rápidas. Precisamos criar novos hábitos. Precisamos ter um estilo de vida mais saudável. Precisamos ter a reforma de saúde. Precisamos para ter uma mente mais sensível à voz do Espírito. Precisamos orar. Precisamos dar estudos bíblicos. Precisamos estar mais envolvidos na pregação da mensagem. Precisamos nos envolver mais em salvar almas. O Espírito Santo quer salvar almas e precisamos ser esses instrumentos que levam a essa mensagem. O estudo da palavra para as pessoas. Queridos irmãos, Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Muito bem, eu gostaria que você abrisse a Bíblia agora, neste momento, no livro de João, capítulo 3, verso 8. Vamos dar uma olhada? João, capítulo 3, verso 8, é um verso esclarecedor. Jesus diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Todos que são nascidos do Espírito são guiados por Deus, são guiados pelo Espírito. Esse verso nos mostra que uma pessoa que é guiada pelo Espírito é como um vento. O vento nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai, simplesmente é controlado por Deus. O vento é algo criado por Deus e que só Deus sabe para onde vem, para onde ele vai, para onde que ele vem. É completamente guiado por Deus. Ou seja, está no controle divino. O fogo, a água, o vento está no controle divino. Um ser humano também que está no controle do Espírito Santo, ou seja, entregou a vida completamente ao Espírito Santo para que o Espírito Santo possa guiar, então essa pessoa, ela também é guiada pelo Espírito. Ou seja, ela vai ser direcionada, conduzida, orientada pelo Espírito Santo. Então, para isso, precisamos nos entregar completamente ao Espírito Santo, sem reservas. Sem reserva, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Diz as Escrituras Sagradas. E nós vamos continuar estudando aqui sobre os eventos finais, porque nós estamos indo nesse caminho. Nós, desde 1844, tá? Nós estamos vivendo o período da sacudidura, estamos quase entrando no decreto dominical, mas antes de entrar no decreto dominical, nós também estamos nesse período da santificação, o avivamento e a reforma. Precisamos buscar a santificação bíblica, precisamos buscar o avivamento e a reforma, essa transformação completa de vida, a purificação da mente, ter uma mudança no estilo de vida, um revamento das faculdades espirituais, ou seja, um revamento da morte espiritual para uma nova vida em Cristo. Queridos irmãos, continue aqui estudando. Nós vamos avançar e vamos para a chuva serôdia, tá? Nós vamos estudar um pouquinho sobre a chuva serôdia. Por quê? Porque antes de receber a chuva serôdia, é necessário termos o avivamento, a reforma e a santificação. E precisamos estar firme aqui para não ser sacudido para longe dos caminhos do Senhor. Porque muitas coisas estão aí, falsas doutrinas, as pessoas não estão suportando o testemunho direto,
que a mensagem do Espírito de profecia e da Bíblia de maneira direta, chamando o povo ao arrependimento. As pessoas estão se incomodando com isso. Quando toca nos assuntos relacionados aos seus pecados, então muita gente está se ofendendo, muita gente não gosta de ouvir as verdades. Então isso causará uma sacudidura entre o povo de Deus. E com certeza já está acontecendo, não é verdade? Então precisamos buscar a santificação, o avivamento e deixar que o Espírito Santo transforme a nossa vida para enfrentarmos o decreto dominical e aí então recebermos a chuva serôdia e aí darmos o alto clamor e depois receber o selamento final. E aí depois do selamento nós vamos chegar no fechamento da porta da graça, onde Jesus termina a sua intercessão. Mas até lá, estamos quase lá, na verdade, nós precisamos entender aqui sobre essas questões que nós estamos vendo agora no começo, tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que teu Espírito dirija nossa mente no preparo para receber a chuva serúdia. Precisamos do Espírito Santo, a bênção do Senhor que o Senhor quer nos dar. Em nome de Cristo, nos ajuda, Senhor, a ter um revivamento e uma reforma. Santifica a nossa vida e nos ajuda a ficar firme em teus caminhos nesse período da sacudidura e que nada possa nos afastar de ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, compartilhe esse material. Deus abençoe vocês. Vamos continuar estudando sobre os eventos finais. Nos encontramos no próximo estudo.